Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas por aqui? Tudo certinho? Tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Quem que já está por aqui? Olá, boa noite todo mundo. Deixa eu ver se eu consigo ver os comentários de vocês, que eu ainda não estou conectando. Como é que tá a imagem? Oi, Vanessa, boa noite, tudo bom? Como é que tá a imagem por aqui? Deixa eu ver os comentários de vocês. Vanessa, boa noite, tudo bom? Deixa eu tirar o meu som. Como é que tá a imagem? Oi, Gina, boa noite. Edilene, Yara, tudo bem, gente? Juliana, que bom que vocês estão por aqui. Como é que tá a imagem para vocês? Hoje eu vou tentar fazer uma coisa um pouquinho mais rápida, né? Pra gente poder aproveitar melhor o tempo. Tá? Deixa eu ajeitar melhor aqui o meu celular. Desculpa a tremedeira. E aí, como é que vão os coloridos? Vocês estão aquarelando bastante? Acho que a imagem tá legal, né, gente? Suzana, Graziela, tudo bom, gente? Então, vamos lá. Patrícia, boa noite. A imagem tá ok para vocês? Bom, gente, eu tô trazendo novamente aqui, né, aquela ilustração que eu comecei fazendo aqui com vocês. E vou continuar, espero que esteja bom o foco, que a posição tá ok aqui para vocês, né? Então é o seguinte. Puxar esse pra cá. Eu continuo então fazendo a minha aquarela aqui com essa aquarela que eu comentei com vocês, que é a Koi, né? A Koi Sakura. Eu vou mostrar para vocês a caixinha dessa aquarela. E se alguém tiver interesse em comprar, a minha já tá rasgada aqui atrás, acho que dá para vocês verem aqui, mas a minha aquarela é essa daqui, tá? Esse estojinho que eu comprei, como eu comentei com vocês, para fazer alguns testes, né, com o pessoal que eu tava fazendo
dando aula, né, fazendo o curso. Então a minha aquarela é essa daqui, tá? Eu vou, acho que deixar para vocês também aqui, eu fiz um pequeno resumo aqui do material que eu tô usando, acho que dá para vocês verem. Quem quiser, como é que tá a imagem, tá legal. É possível vocês lerem, né? Tá, eu vou deixar um pouquinho aqui para quem quiser dar um print, que é o material que eu tô usando, tá? Que eu vou inclusive usar hoje com vocês, um pincelzinho a mais que eu coloquei lá. É o pincel, esse aqui é o pincel da Tigre, que é essa série 486, que é de Red Sable, que eu comentei com vocês, de pelo de Marta. Usei também esse outro pincel que é da Daler, tá? Que tá ali. E os dois pincéis da Ceramic, tá? Que é o que a gente vai usar hoje. Aqui nesse meu resuminho aqui para vocês do material que eu tô usando, eu coloquei, né, o lápis aquarelável, o grafite aquarelável, né, tanto que é o 4B e o 2B, que dá para vocês verem. O tipo de papel que eu tô usando é o aquarela, que eu mostrei na outra parte, né, da live, que é esse papel aqui. Eu tô mostrando esse material para vocês poderem ter... Aguardar um pouquinho o pessoal que tá chegando aí. Acho que é possível vocês verem, né? O papel aquarela. Que assim como essa aquarela, eu comentei com vocês que é uma linha estudante, esse papel aqui também, olha, é da linha universitária, tá? Não é o papel da Belas Artes. Então tá aqui. Eu vou depois, durante a live ou no finalzinho dela, dar umas dicas para vocês, mostrar umas coisinhas que eu quero, que me perguntaram durante a primeira parte, né, desse trabalho da gente. Eu vou mostrar para vocês alguns detalhes dela. Tá? Oi, Cris, tudo bem? Boa noite. Então, acho que aqui ficou, né, a borracha limpa-tipo, os pincéis, o lápis grafite aquarelável. Aqui tá a aquarela da Sakura, os meus potinhos de água e esse papel, certo? Então, vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho. Hoje o que eu quero mostrar para vocês, uma das primeiras coisas, só um momento que sumiu meu papelzinho Suga, tá aqui na mão. Eu comentei na outra live que todos os meus pincéis eu passo naquela mistura de CMC, que é o carboximetilcelulose, que é para manter, né, o pelo dos pincéis sempre em ordem. É uma das maneiras que eu gosto de deixar. Para pincel de aquarela, é um pincel um gasto meio alto, então eu procuro sempre manter assim. Olha, todos os meus pincéis, acho que dá para vocês verem aqui, olha, o carbox deixa bem durinho. Agora eu vou passar aqui na água, né, é possível vocês verem ali, dá uma secadinha, que daí ele já fica sem esse material. Então já tá pronto para usar também. Vou passar, deixar o outro. Toda vez que eu faço uma aquarela, que eu não vou utilizar os pincéis várias vezes, ou deixar um tempo sem utilizar, eu deixo com essa mistura, né, do CMC, que tem lá no meu canal como é que prepara. Tá? Esse material é um material que eu comentei, né, que até a indústria alimentícia usa. Você usou, Pablo? Que legal. Os meus pincéis eu procuro sempre deixar. Tenho todos os meus pincéis depois de uso limpinhos e eu passo nesse carbox, que é uma coisa simples.
Então, o que eu quero mostrar para vocês hoje, vocês lembram que eu usei as aquarelas, misturei algumas cores, né, aqui no estojinho mesmo. Deixa eu virar aqui. Eles não expande, né, o pelo, Pablo. Pincel de aquarela, todos os pincéis eu acho que tem um gasto bom, mas os de aquarela são mais delicados, né? Então é bom a gente conservar melhor os pincéis, tá? Uma coisinha que eu vou mostrar pra vocês que eu achei bem interessante nessa aquarela, por isso que eu falo que é uma linha estudante, que eu comentei com vocês na outra live, que a diferença, né, das aquarelas escolares, estudantes, as profissionais, vocês veem aqui, olha, nessa área, é possível aqui, né, nesse laranja, vocês verem que ele tem olha, essa parte dobradinha aqui. Isso aqui, essa aquarela tá bem seca, né, que eu usei com vocês, depois usei nos dias após a live para deixar demonstrado como é que eu tava pintando isso aqui. E vocês veem que ela se transformou numa película aqui, né? Então você vê que ela tem um pouco mais de materiais na mistura que não ajudam muito, né? Deixar uma aquarela suave, uma aquarela macia. Eu digo aquarela, o preparo dela, a tinta, tá? Então o que eu quero mostrar para vocês hoje, depois que a gente iniciou uma aquarela, se vocês vão mexer, né, no colorido no dia seguinte ou alguns dias depois, como é que a gente retoma uma aquarela começada, tá? Então, uma das coisas que vocês sabem que eu uso, os dois potinhos de água, um para eu limpar pincéis e o outro com água sempre limpinha para eu colocar aqui nas aquarelas, né? Então, a gente vai novamente, como eu tô retomando essa aquarela, eu vou começar a pintar novamente, então eu vou dar uma aguada nela com água sem pigmento, tá? Nas regiões que eu for aquarelando. Então hoje eu vou mostrar para vocês alguns detalhes que, por exemplo, quero fazer com vocês essa parte aqui desse cabo. Acho que é possível vocês verem que ele tá amarelinho, que eu já tinha dado uma aguada. Então eu vou passar o pincel só com água limpinha, tá? Aqui, porque já faz alguns dias que eu fiz esse amarelo aqui. Então novamente eu tenho que preparar o papel, porque ela tá ressecada, né? Tá bem sequinha, faz alguns dias que eu mexi, tá? Então é assim que a gente retoma uma aquarela. Lembrando sempre, gente, que o que eu tô dando de dica para vocês é a maneira com que eu faço, tá? Aqui, então, é do mesmo jeito que eu demonstrei, né, numas outras áreas, em outras regiões. Vou fazer depois essa folha aqui com vocês, que a gente umedece todo o papel, né, e que hora que eu sei que eu posso começar a aquarelar? Quando eu ver que a água já foi mais ou menos absorvida, né? Ela tá praticamente umedecida essa região, mas ela está preparada para retomar o colorido, tá? Então aqui eu fiz um tom de amarelo clarinho, porque vocês veem naquela minha aquarela que tá pronta, que ele já tem umas áreas clarinhas em amarelo. E depois eu vou fazer com vocês, que eu comentei da aguada de um tom que a gente usa, que é o Pines Gray. E aqui eu tinha misturado, né, que como essa minha aquarela é só de 12 cores, eu não tenho todos os tons que eu gostaria. Mas é possível a gente misturar e fazer sem o menor problema. Então seria mais ou menos esse tom de cinza, meio esverdeado, que é um tom de Pines Gray. Como eu fiz aqui o amarelo, eu vou dar outra aguada do amarelo,
Tá? Então vamos colocar um pouquinho de água ali naquele amarelinho que eu quero um tom clarinho. Agora eu vou pegar meu pincel. Olha, essa quantidade de pigmento que eu tenho aqui, eu sinto que é pouca para a hora que eu passar aqui, então vamos pegar mais um pouquinho de amarelo ali. Tá? Eu vi algumas pessoas que utilizaram a aquarela esses dias, né? Tanto aqui no grupo e em outros lugares que me seguem por causa do meu canal lá no YouTube também, que muita gente fez uma aquarela mais forte, né? Uma aquarela com mais pigmento. Eu sugiro, como eu sempre falo para vocês, a minha maneira de trabalhar, que façam sempre com aguadas com pouco pigmento, né? Mais diluída, porque eu acho mais fácil ir do mais claro para o mais escuro. Tá? Então aqui, olha, eu vou dar uma aguada total, vocês veem a diferença que tá dando, é possível. Sim. Tá com bastante pigmento aqui, eu posso puxar, esticar bem essa camadinha aqui, porque nas áreas que eu vou querer esse tom de amarelinho, são áreas claras. Mas eu consigo depois ter o controle na hora que eu for retomar. Então acho que é possível vocês verem bastante, né, que eu consigo esticar essa aguada aqui sem estar molhando toda hora o pincel ali na tinta, tá? Então, a diferença que tem de alguns pincéis, por que serem de aquarela? Ah, Juliana, obrigada. É exatamente essa, que quando a gente umedece o pincel de aquarela ele retém mais o líquido, né, a tinta. Então a gente não precisa estar perdendo tempo de estar toda hora molhando e a gente consegue ter esse controle. Vocês estão vendo que a diferença que eu tenho desse tom de amarelo que eu fiz agora para esse aqui que eu já tinha feito é muito grande. Mas não tem problema porque essa região que eu vou fazer são... Deixa eu mostrar para vocês aqui na aquarela o que é que eu quero fazer. É uma região desse cabinho aqui. Olha. São essas áreas aqui que eu vou fazer com vocês. Tá? Que eu dou essa aguada de amarelo primeiro, porque depois eu vou trabalhar só o verde. O amarelo aqui já tá pronto, aí eu venho trabalhando só com detalhes. Tá? Juliana, estes pincéis aqui da Ceramic são pincéis de cerda sintética, não são pincéis profissionais, não. Tá? Os pincéis que eu uso para fazer as minhas outras aquarelas, eu não sei se eu mostrei, eu acredito que sim, mas até o final da live eu mostro outra vez. São os pincéis de pelo de Marta, que a gente já conversou sobre isso, tá? Esses pincéis aqui da Ceramic são pincéis de cerdas sintéticas, tá? Acho que é possível vocês verem aqui, que não são os pincéis profissionais, tá? O pincel profissional que eu gosto de usar são os da Winsor & Newton, o série 7. Deixa eu pegar aqui. Eu também comentei que alguns aquarelistas não estão, olha, é essa série aqui de pincéis. Vou tirar de cima para não ficar molhado. Essa série aqui é possível vocês lerem. Dá pra ver. Olha, é
a série 7 da Winsor & Newton, que é de Marta Kolinsky. Tá? Esses pincéis aqui são os pincéis profissionais. Essa linha de pincéis, olha, o meu aqui continua com um pouquinho do CMC. É uma linha de pincel que tem toda uma história na preparação dele, o tipo de pelo que é feito, que é de Marta, tá? Esses pincéis você encontra para vender aqui em São Paulo, na Casa do Artista, que é onde eu compro. Tá? Eu fui convidada pela Casa do Artista semana passada a um workshop de alguns materiais que a Winsor & Newton tem para aquarela também, e saiu o assunto sobre esse pincel aqui. Esses pincéis são pincéis muito caros, por isso eu comentei no comecinho hoje da live que eu deixo sempre passado na mistura, né, de CMC, para o pelo não expandir, não ficar todo estragado. Uma outra coisa que eu comentei na outra live também, não deixem pincéis mergulhados na água, porque o peso do cabo estraga o pelo, tá? Então esse pincel aqui da série 7, ele é de Marta Kolinsky, que é um bichinho, né? Por isso que muitos aquarelistas não usam mais, por uma questão de sustentabilidade, mas infelizmente quem trabalha um pouco com esse tipo de material, quando experimenta um pincel desse, sabe por que a gente acaba sempre voltando a usar nele, tá? Então, uma coisinha que eu quero mostrar para vocês, que vocês viram a primeira aguada que eu dei, agora eu passei o amarelo e vou demonstrar uma outra. Eu acho que eu vou tentar dar um zoom aqui, que tem 2 pedacinhos que eu quero corrigir com vocês, tá? Deixa eu dar um pouquinho de zoom aqui, deixa eu ver se eu consigo. Não estou conseguindo. Melhora um pouquinho. Isso, acho que sim. Aqui tá dando para vocês verem bem, né? Vamos ver como é que tá. Desculpa a tremedeira, mas eu não sou profissional nessa área de equipamentos. Esses pincéis de Marta Kolinsky, a indústria de moda, né, que acaba utilizando, né, esses bichinhos e tal, eles têm todo um processo que a gente... É uma judiação, mas é assim que funciona. Infelizmente, até hoje está funcionando assim, né? Que é usado da ponta do pelo do rabinho desses bichinhos. Tem uma época certa para eles serem abatidos, uma idade certa. Então tudo isso realmente é uma judiação. Mas quando a gente usa um pincel com esse pelo, a gente sabe que a coisa funciona melhor, tá? Então aqui o que eu quero mostrar para vocês, dá para vocês verem essa região aqui, que eu, na hora que fiz o vermelho, ele ultrapassou essa área que é a parte de dentro desse, como é que fala, desse tronco aqui, desse cabinho da estrelízia, tá? E aí como é que eu faço para limpar? Hoje eu tô trazendo esse outro pincel aqui, que também é um pelo de Marta, mas não é o Kolinsky, tá? Esse aqui é um pincel da Tigre, série 486. Vocês estão vendo que é chatinho, tá? Então, como é que eu vou fazer para limpar aqui? Eu vou passar esse pincel e vou secando. Então tá dando para vocês verem que eu tô limpando aqui, né?
tá? Porque eu tinha, na hora que eu passei o vermelho, ele veio aqui pra dentro, e não era pra ele pegar essa área aqui. Então aqui de novo, eu não tô nem umedecendo no meu pote de água, eu tô passando só aqui no papel, vocês estão vendo, tá? Agora eu dou uma enxugadinha ali, tá? Então esse tipo de material a gente consegue corrigir, tá? Como eu comentei com vocês, a gente consegue fazer essas correções por causa do papel e por causa do tipo de aquarela que a gente está fazendo, tá? Uma outra região que eu também deixei, deixa eu ver se eu consigo pôr pra cá, fica melhor pra mim. Desculpa, gente. Olha, uma área que também ultrapassou um pedacinho, é essa daqui, dá pra ver aqui, né? Então eu vou fazer a mesma coisa, umedeço o pincel, tiro o excesso e passo nessa pontinha aqui. É possível vocês estarem acompanhando que eu tô limpando essas áreas. Tá? Então eu tô mostrando isso pra vocês, gente, porque assim, depois que eu fizer todo o meu colorido, todas as minhas aguadas, as minhas aquareladas, que eu for corrigir alguma região, é esse processo que a gente conclui uma aquarela. Juliana, eu considero os pincéis da Ceramic pincéis da linha estudante, né? Porque você tem inclusive pincéis, os semi-profissionais, que tem a mistura de Marta Kolinsky com pincel, com pelo sintético. Então aí eu considero um pincel semi-profissional. Tá? No caso desse Ceramic aqui, tem outra linha de pincel da Ceramic que é para aquarela também. Eu tô usando esses dois, que são os que estão mais à mão para mim. Tá? Então você tem outros pincéis, como eu falei, por exemplo, dessa linha aqui da Tigre, que é um pincel nacional, mas é um pincel de pelo de Marta, mas não é um pelo de Marta Kolinsky. Tá? Os pincéis com pelo de Marta Kolinsky é que são os profissionais. Os semi-profissionais é a mistura de Marta Kolinsky, eu acho difícil, mas a Marta comum, né, que é a Red Sable, que são diferentes tipos de bichinhos com pelo sintético. Então existe esse tipo de pincéis que são semi-profissionais. Tá? Então, voltando ao que eu estava mostrando para vocês, depois que eu fizer todas essas correções, é que eu, por exemplo, entregarei um trabalho meu. Tá? Olha, vocês viram que eu fiz essa região aqui, né? Eu vou limpar mais um pedacinho, porque aqui tem uma parte que é por trás, que na hora que eu fizer a aquarela é que eu vou corrigir isso. Então eu tô demonstrando para vocês isso aqui, que na outra live eu fiz só um pedacinho, né, que eu mostrei como é que eu poderia corrigir, tá? Então uma das dicas de hoje é essa: quando eu vou retomar uma aquarela, eu dar a primeira aguada só com água, sem pigmento, tá? E daí essas regiões que eu tô fazendo com vocês aqui de correção, tá? Eu tenho, como vocês sabem, esse material porque eu trabalho com isso, né? Mas não tem necessidade de ser só esse material, gente. Vocês podem usar vários tipos de pincéis, ou que vocês se adaptarem melhor, tá? Então aqui vocês viram que eu fiz a primeira aguada, olha, ele tá úmido,
né, que eu comentei com vocês, que hora que eu vou começar a aplicar a aquarela. Depois que eu dou a aguada, quando ela secar, não, quando ela estiver umedecida, né, mas sem o brilho, porque daí sem o brilho é sinal que o pincel, o papel absorveu a água que eu passei com o pincel, tá? E daí eu posso começar a trabalhar. Então eu tinha também falado para vocês que a gente usa muito um tipo de veladura que é com um tom, né, de aquarela, que é o Pines Gray, sobre o amarelo ou sob o amarelo. A gente pode fazer tanto as sombras, os coloridos com o Pines Gray primeiro e depois o amarelo limão, como o que eu vou fazer com vocês agora. Eu apliquei o amarelo limão e depois eu passaria o Pines Gray. Como eu não tenho aqui, que eu falei para vocês, nessa aquarela, são 12 cores só, então eu preparei um pouquinho desse tom para eu poder chegar próximo do que eu quero. Tá? Então aqui de novo, eu vou diluir para eu começar a trabalhar essa região aqui. Tá? Então vamos lá. Acho que, eu não sei se dá para vocês verem bem essa relação do que eu tinha feito com vocês a semana na primeira parte. Se vocês, é possível, tá bom para vocês, dá para enxergar bem o que está escrito, para quem quiser tirar um print, tá? Eu vou deixar um pouquinho enquanto eu diluo essa tinta aqui. Para vocês poderem, na hora estiverem em dúvida das misturas que eu usei dessa minha aquarela, né, das cores que ela tem. Que eu expliquei na outra live que a maneira, né, que eu faço esse tipo de mistura até chegar no tom, como é que eu marco. Como eu anoto, né, tá? Acho que deu para vocês poderem misturar e chegar nos tons que a gente, próximos aqui da Estrelize, né? Tá? Então eu posso tirar daqui, deixa eu voltar. Aqui eu vou diluir mais um pouquinho essa minha tinta. Vamos lá pegar. Como eu mostrei para vocês na outra live e eu comecei conversando aqui, eu prefiro, né, que é a minha maneira de fazer, quando eu sugiro que vocês façam do claro para o escuro, porque é mais fácil se precisar consertar, se precisar fazer algum ajuste, tá? Então, olha, deixa eu ver como é que tá isso aqui, para mim tá um pouquinho escuro. Deixa eu mudar. Eu vou fazer agora o tom que eu falei para vocês, né? Que seria a mistura dos tons de preto, verde e um tom de azul que tem nessa aquarela para chegar num tom do Pines Gray. Que aí a gente vai dar aguada por cima desse amarelo, mas eu quero deixar, deixa eu ver se tá dando para vocês verem aqui, dá. Eu quero deixar bem diluído, bem clarinho, para ser mais fácil de eu ter o controle. Então, como eu falei para vocês, eu tinha visto algumas aquarelas que o pessoal usou esses dias ou na outra semana que começaram a trabalhar com a aquarela, para deixar bem diluído, para vocês terem controle de conseguir fazer as coisas mais
fácil, tá? Então vocês lembram que eu fiz esse amarelo, agora eu vou começar a fazer os detalhes, tá? Então olha, tá bem clarinho, eu tenho o outro risco, né? As outras regiões que vem aqui. Então é possível, né, vocês verem a mudança, né, sobre o amarelo, o tom que ficou aqui desse esverdeado, tá? Então, como eu comentei com vocês, vou repetir, esse tom de Pines Gray, né, que é um tom de cinza, ele traz algumas benefícios para a gente fazer, sabe? Chegar em tons de verde de algumas plantas, principalmente as bromélias, tá? Que fica fácil da gente ter esse controle aqui quando a gente começa a pintar tudo isso. Tá? Eu não preciso fazer tons de verde para chegar em todos os outros tons. Se eu quiser fazer um trabalho, né, um estudo de luz e sombra, tá? Então acho que é possível vocês verem tudo isso. Aqui de novo eu tenho uma outra, né, um outro tipo de aguada. Tá, então agora eu começo a trabalhar, como eu comentei com vocês, depois que eu dou as primeiras aguadas, eu vou fazendo os trabalhos agora de luz, de sombra. Aqui eu posso, se quiser, como eu fiz nessa região, marcar as sombras que eu marquei com vocês primeiro. Oi, Neidinha, boa noite. Oi, Lindinalva. Né, a gente já marca primeiro as sombras e depois continua fazendo essas outras regiões, né? Eu estou fazendo com vocês essa área do amarelo limão e desse tom de Pines Gray, porque esses cabinhos da estrelízia, eles não são o mesmo tom desse verde aqui de cima. Então esse verde, vocês lembram que eu tinha, deixa eu pegar aqui, misturado aqui para mostrar para vocês, tá? E nessa região que ela é uma área mais fria, né? Porque ela tá, o cabo da estrelízia é diferente, tá? Então agora é isso que eu vou começar a trabalhar em toda essa área aqui. Hoje, gente, tá muito calor aqui em São Paulo, apesar de agora a noite tá mais fresquinha, mas foi muito calor, então tudo isso interfere numa aquarela. Tá? A gente vai trabalhando, como eu falei pra vocês, a aquarela é uma coisa bem tranquila, bem calma, porque a gente tem que ter muita paciência para ir controlando, fazendo as aguadas, chegar nos tons que a gente quer. Tá? Então hoje o dia é muito quente, a gente vai trabalhando com mais controle. Tá? Então vocês veem, olha, eu já fiz a segunda aguada aqui. Vocês estão me vendo ir e voltar, porque eu estou trabalhando no papel para aquarela. Tá? Aqui de novo, eu vou marcar uma sombra, como é nessa parte de baixo aqui desse pedacinho de tronco. Eu vou passar aqui, olha, vocês veem que tá bem escuro, né? Aí eu vou fazer aquele trabalho que vocês lembram, né? De fazer o esmaecido com o outro pincel. Então, o trabalho que eu vou retomar, que eu vou
continuar fazendo com vocês vai ser esse tipo de trabalho aqui. Tá? Por isso que eu falo para vocês, se vocês começam a fazer um trabalho com as aguadas mais claras, é mais fácil da gente controlar. Tá? Não se preocupem se ficarem marcas, que isso vocês já me viram como eu tirei aqui essa região e esse outro pedacinho que eu tinha feito errado. Então o trabalho agora vai ser esse. Olha, de novo, eu tô com bastante tinta aqui no pincel e vou umedecendo, tiro o excesso e vou controlando aqui. Tá bom, gente? Então, uma das coisas que a gente vai fazer hoje, vocês já me viram demonstrar hoje como corrigir o amarelo sobre o Paynes Grey, né? O cinza sobre este amarelo. Tá? Aqui também eu vou controlar e quero dar uma aguada com vocês aqui em toda essa folha, porque essa folha aqui, diferente desta, ela está de costas, né? Ela tá... O verso dela é que tá de frente para mim. Então, eu marquei algumas áreas aqui, né? Dei a aguada total aqui. Para ficar mais fácil para mim, gente, eu vou fazer aqui ao contrário. Ficar mais à mão para mim, que senão eu vou ficar com a minha mão em cima daquele lá. É possível vocês verem onde é que ela tá. Aqui. Então, como eu falei para vocês, eu vou retomar esse colorido. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma aguada nessa região aqui, só com a água limpa, por isso sempre os meus 2 vidrinhos de água. Tá? Vou aguar com esse pincel mesmo, por isso eu falei para vocês, não tem necessidade de vocês estarem sempre com esses pincéis que eu tenho, os pincéis que vocês tiverem à mão são suficientes. Olha, aqui eu vou dar uma aguada, é possível, acho que vocês verem pelo brilho. Olha, eu passei água aqui sem muito, ó. Tá? Porque eu tô começando novamente a mexer. Aqui, olha, o que eu falo pra vocês. Hoje tá... É possível ver o brilho da água aqui? Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso pra vocês. Deixa eu levantar pra ver se eu consigo isso. Isso, é isso que eu quero mostrar pra vocês. Vocês estão vendo o brilho que tá aqui. Ele tá muito molhado, né? Óbvio. Então eu tenho que esperar, porque se eu trouxer pigmento aqui, ele vai abrir, ele vai expandir. Então essa área aqui que eu acabei, olha, de passar, ela já absorveu. Como eu falei, hoje tá muito calor. Vou de novo pegar aqui o meu Paynes Grey, porque eu quero essa região aqui da folha mais azulada, que é o verso dessa folha da Estrelize, ela não é tão verde. Tá? Dá pra vocês verem aqui, né? Que ela tá bem diluída. Agora eu vou trocar de pincel, que esse pincel aqui tá pequeno pra eu fazer isso. Vamos lá, que esse aqui é o número 4. Eu vou trazer agora, deixa eu ficar mais a mão aqui, uma aguada em tudo. É possível vocês verem também que ela tá bem azulado, né? Que é o efeito que eu quero diferente aqui. Deixa eu
pôr mais pra lá pra ficar melhor pra vocês. Ai, que bom, Neidinha, deu pra ver. Tá, olha, então eu trouxe até aqui. Apesar de estar distante, é possível vocês verem a diferença que tem essa folha, né, para esses outros tons e para aquele tom lá do cabo. Ok? Então, o trabalho é mais ou menos esse. Essa cor é uma mistura, Lindinalva, de tons do preto, azul, do Prussian Blue e do... cadê aqui? Do Cobalt Blue, tá? Por isso eu deixei essa lista aqui para quem quisesse tirar um print, depois fica no começo da live. Oi, Dai, tudo bom? Boa noite. Tá? Então aqui eu vou continuar, vou voltar, né? Tá dando para vocês verem. Isso, vou voltar aqui nesse cabinho que vocês viram que eu dei a aguada do amarelo. Vou continuar agora com esse Pines Grey lá de cima, né? Com esse cinza. Não posso falar que é o Pines Grey, porque o Pines Grey é outro. Não é uma mistura, é uma tinta pronta. Então tá aqui. Vou deixar aqui mais escurinho, que aqui tem uma sombra. Vou deixar ali, vamos tirar e esmaecer com o outro pincel. Lindinalva, essa cor é uma cor que a gente usa muito, eu comentei na outra live, que a gente faz muito trabalho com alguns tons de folha, tá? Então esse tom que eu usei aqui foi para demonstrar para vocês a veladura, tá? Que esse tom, o tom que a gente usa chama-se Pines Grey, mas no caso dessa aquarela aqui da Koi Sakura, ele não vem. Então, para chegar próximo desse tom do cinza, né, que é o Pines Grey, a cinza de Pines, eu fiz essa mistura. Tá bom, gente? Então, eu tô de olho aqui quanto tempo a gente tá aqui para vocês verem os detalhes, né, que eu tinha feito essa correção nessas duas áreas. Fiz esse verdinho, né, com essa sobreposição de a veladura, né? Obrigada, Lindinalva. Boa noite, Daiane, tudo bom? Então é possível vocês verem que realmente ele ficou o tom diferente do avesso da folha, tá? Aqui eu vou fazer esse tom desse cinza nessa folha aqui, que é a frente da folha, que depois eu controlo com o amarelo. Também como veladura. Tá? Então eu posso fazer todo o trabalho que eu quiser da folha com esses tons de cinza. Tá? Aqui vocês estão vendo, eu não vou passar nela toda, eu vou deixar essa área branca aqui, que é onde eu quero usar a luz. Tá? Eu vou deixar esse tom claro aqui que eu falo para vocês que a gente não usa aquarela branca, né, que a gente usa o branco do papel para fazer os tons de luz, né? E apesar dessa folha aqui tá de frente para mim, ela vai ficar mais esverdeada do que aquela que é o verso, né, da folha desse Delícia.
Então aqui eu vou marcar uma sombra. Vocês viram que aqui eu não passei a aguada só com água sem pigmento, porque eu tô fazendo um tom bem claro. Então eu já tô usando o próprio pigmento para deixar marcadas essas sombras. Ok? Aqui eu vou dar outra aguada com esse cinza, que eu ainda quero que modifique esse cabinho aqui. Então é quando eu falo para vocês, façam as aguadas em tons claros. É mais fácil a gente controlar do que fazer um tom que a gente vai ter que corrigir para tirar. É possível, mas é mais fácil a gente controlar assim. Então aqui vocês já viram que eu fiz uma outra sombrinha também e vou esmaecer. Tá? Olha aqui, essa folha tá marcada já, sombras. Né? E eu vou começar, agora eu vou limpar bem meu pincelzinho. Deixa eu ver onde é que tá o meu laranja. Aí eu começar a fazer essa área aqui. Então aqui, como eu vou mudar de tom, é possível vocês verem, né? Deixa eu pôr aqui, centralizar para melhorar para vocês. Tá? Então eu tava usando o cinza, vou deixar meu pincel bem limpinho. Vou colocar um pouquinho de água lá no meu laranja. Tá? Enquanto eu der a aguada, ele dissolvendo. Então aqui eu vou fazer essa primeira região. Opa! Vou começar a preparar esse. Aqui eu tenho um outro tom, né? Que seria laranja. Eu não vou fazer agora, porque como eu falei para vocês, nessa área aqui, eu faço áreas alternadas para uma tinta. Obrigada, Miriam. Para a tinta não entrar num colorido do outro. Então eu fiz essa, vamos chamar de pétala, tá? Eu deveria fazer essa? Não vou porque ela tá próxima. Então eu vou vir para essa daqui. Tá? Vou fazer essa aqui da frente, né? Que vocês veem no desenho que tem outra atrás. Então eu trabalho dessa maneira, sempre áreas alternadas, tá? Então enquanto tá misturando ali, deixa eu pegar um pouquinho deste laranja, vamos pôr pra cá. E olha, de novo eu vou usar essa tinta bem diluída. Não, Yara, nunca caiu, graças a Deus. Mas eu já tive outros tipos de problema que eu vou mostrar para vocês, que eu não me lembro quem me perguntou na outra live se havia necessidade de fixar, né, o papel. Como eu tô fazendo uma coisa simples com vocês, eu não fixo, né? Porque vocês viram que eu virei de ponta cabeça agora e não tem essa história de ficar com muito auê. Então deixa só eu continuar aqui, dar uma aguada desse laranja. Vou deixar aqui. Agora, se cair também, Yara, não tem problema, a gente conserta. A minha mãe falava que na vida tudo tem jeito. Ela ainda completava que até para a morte os médicos esticam um pouco. Então agora a gente vai começar a dar mais
Ah, Yara, mas não esquenta a cabeça. Caiu, ó. Pega o paninho e seca. Vou deixar um tom mais clarinho agora aqui, porque essa outra pétala, né, vamos chamar assim, ela tá mais lá pra cima, eu vou deixar mais clarinho. Olha, você tá vendo que eu não tô tendo muito cuidado, eu tô deixando ir naquela região ali, apesar de não ser laranja. E aquilo lá eu corrijo da mesma maneira que eu fiz com vocês aqui, tá? Olha, vocês estão vendo que eu deixo essa região aqui, não tô mexendo muito nesse pigmento, porque eu quero depois uma sombra aqui. Se eu não quiser, eu limpo como a gente limpou aqui embaixo. Tá? Então, vocês estão vendo, olha, eu tinha feito os tons de cinza aqui, aqui, né? Comecei essa outra folha. Já estou mexendo aqui com o laranja, que isso é que vai dando mais vida, né, pro colorido. Né? Então, vocês veem que isso a gente vai controlando aos pouquinhos. Tá? Eu prefiro, como eu falei para vocês, fazer as áreas alternadas, porque eu vou trabalhar primeiro essa região aqui e deixar pronta. Tá? Eu tive uma professora que me ensinou que cada área que você fizer cada colorido, né, que você fizer de uma ilustração total, trate essa área como se fosse um quadro. Tá? Então, no caso, eu vou tratar essa minha pétala como se fosse só ela, o meu quadro. E para mim isso sempre funcionou. Tá? Então, vocês viram que aqui ela tá mais clarinha, eu vou dar mais uma aguada aqui, olha. Tá? Vou umedecer lá de novo. Tratar de fazer aqui agora, no caso, depois eu faço esses detalhes. Eu não vou deixar ficar tão escuro esse pedaço, porque eu não quero essa mancha aqui. Tá? Então, assim, isso mesmo, Pablo. Se começar a esfarelar, deixa quieto, parte para uma outra região. Se você não der o número excesso de camadas, ele não vai esfarelar. Mas se ele começar, deixa para pintar só, por exemplo, no dia seguinte. Tá? Deixa secar bem, ou pode até usar o secador, que me perguntaram também, pode ser usado. Tá? Mas é muito difícil você pegar um papel que começa a esfarelar. Tá? Ele começa, se você der, começar a encharcar de água, né? Com o tempo a gente vai controlando isso, que é o que eu falei para vocês sobre os pincéis para aquarela, né? Por que eles são para aquarela? Porque eles retêm mais líquido. Então, a gente não precisa encharcar toda hora o pincel. Né? Não precisa umedecer toda hora o pincel. E daí a gente tem um controle. Você viu que eu passei aqui e não umedeci de novo, né? Não molhei de novo na tinta. Então eu tô trabalhando com o pincel, com a tinta, mas não tá encharcado. Tá? Dando uma sujeirinha aqui. Então é assim que a gente vai controlando, olha. E a aquarela, o gostoso pra mim é que a aquarela é uma coisa assim calma, então eu não posso ter pressa pra fazer.
tá? Por exemplo, aqui eu tô sentindo que não tá numa cor legal. Eu já tinha dado acho que 4 aguadas. Esse papel ele aguenta acho que até umas 8 camadas, tá? Então a gente aguarda e vai fazendo outra região. Olha, eu não molhei de novo o pincel ali não, mas eu vou trazer aqui porque o pincel ainda tem pigmento. Acho que é possível vocês verem, né? Tá? Ainda tem pigmento aqui, eu vou fazer essa área. Então, por enquanto, eu vou deixar aquela área lá quietinha. Maria Helena, esse papel da Canson, a gramatura é 300. Tá? Que é um papel Canson aquarela. Tá? Eu vou esperar secar ali, deixa eu pegar para você ver que papel que é esse. É possível ver aqui? Tá? Esse papel é um papel da linha universitária da Canson. Não é a linha Belas Artes. Tá? No meu canal lá no YouTube eu tenho um vídeo que é só sobre esse papel aqui. Se quiser mais detalhes, você pode ver lá no meu canal, tá? Aqui é o Carol Castilho Arte. Gente, eu não sei se tem alguém controlando o tempo. Já deu, vai dar 1 hora de vídeo. Eu não sei se o Facebook me derruba, tá? Se por acaso derrubar, eu reinicio, tá bom? Então, os coloridos que a gente vai fazer hoje são esses, tá? O passo a passo eu vou colocando aqui na Galeria Sestarol as regiões que eu vou fazendo, ok? Mas eu vou continuar por aqui. Se me derrubar e vocês quiserem que continue, eu continuo fazendo as aquareladas aqui. Tá? Eu não vi se a Carol tá por aí, se tem mais alguém por aqui, tá? Então vamos lá, acabei de limpar meu pincel na água. Vocês viram que eu tinha dado essa aguada de cinza aqui. Vou... Pois é, Gina, já deu 1 hora. Eu tenho medo que o Facebook me derrube aqui. Se isso acontecer, eu retorno, tá? Então, vocês viram que essa minha folhinha aqui, ela tá de frente para mim, né? O verso dela seria aquele lá. Então, oi Edna, tudo bom? Eu vou marcar mais uma aguada aqui de cinza que eu quero que deixe marcado essa região e essa região aqui dessa nervura como se fosse uma sombrinha. Então, Yara, isso que eu tô vendo... E a Lica não melhorou, ela tava super ruim de gripe, né? Mas qualquer coisa eu retomo, vamos continuando assim, Yara, você me dá uma orientação aí, tá? Então tá aqui, olha, eu vou fazer outra aguada de cinza aqui. Que eu vou vir com o amarelo nesse caso aqui por cima. Tá? Então aqui, ó, agora eu esmaeci para não ficar uma coisa muito pesada. Então ainda tenho tinta aqui. Vou trazer aqui. Vou fazer uma sombrinha nessa nervura. Deixa eu ver o que vocês estão conversando, que eu não consigo acompanhar muito.
vocês viram que eu passei ali. Onde mais que eu tenho que passar? Nessa parte de trás aqui. Vamos fazer essa sombra. Então, Pablo, você vê que eu tô passando sem estar umedecendo toda hora o pincel na tinta, porque o pincel para aquarela retém. Então, eu consigo controlar dessa maneira. Tá? Vou dar outra aguada de cinza aqui nessa área, que foi por onde eu comecei com vocês hoje. Tá? Que eu quero essa região desse cabinho aqui bem escurinha. Tá? Já tinha marcado as sombras, agora é só colocar o pigmento. Tá? Então, gente, eu vou dar uma paradinha que eu quero mostrar uma coisinha que alguém me perguntou. Deixa eu ver se eu consigo tirar esse zoom. Para mostrar para vocês o que eu... uma dica que eu dou para vocês. Semana passada me perguntaram se eu deveria fixar esse meu papel. Eu tenho as pranchas que eu uso, que eu posso fixar com a fita crepe, tá? Mas uma orientação que eu vou dar para vocês, que não caiu um copo com água. Quem que tinha me perguntado? A Yara, mas olha, esta minha aquarela eu perdi na época que eu estava colorindo, tá? Ela estava praticamente pronta, tá? Isso aqui é uma bromélia, né? Para quem conhece. Mas aqui eu tinha usado, onde vocês estão vendo, esse amarelo aqui é de uma fita crepe, tá? Então, quando a gente orienta, né, que use material de melhor qualidade, de indicados para as aquarelas, próprios para aquarela, próprios para os papéis de aquarela, é porque pode acontecer esse tipo de perda. Obrigada, Neidinha. Obrigada, Gina. Tá? Esse papel aqui é aquele papel, acho que é possível. Deixa eu ver onde é que tá a marca d'água dele. Deixa eu virar aqui. Não sei se é possível vocês verem aqui. Isso aqui a gente consegue ver na mesa de luz, que a marca dele tá aqui, o Fabriano. Esse aqui é 50% cotton, tá? O que aconteceu? Eu usei uma fita crepe comum, daquela cinza que a gente né, tem sempre em casa, para colocar na fralda, tá? E o que é o que eu tava falando para vocês, quando a gente orienta que use material específico para os papéis, para a aquarela, para o tipo de trabalho, né, profissional. Por quê? Porque aquele tipo de fita crepe, eu tenho demonstração no meu canal da outra fita crepe que a gente usa para esse tipo de papel. Porque assim, a fita crepe, ela teve uma cola com muito ácido, ela não tem uma cola com... foi a fita crepe quem manchou, tá? Então eu praticamente perdi essa aquarela, tá? Que isso aqui já estava quase pronto por causa da fita crepe, tá? Então... é o que eu tô falando para vocês, quando a gente orienta que usem um material um pouco melhor, um material que às vezes é mais caro, não é um material muito fácil às vezes até de encontrar, é por causa disso, tá? Então eu tenho outros trabalhos que eu tinha usado essa fita crepe também, tá? Que se houver
a possibilidade, numa outra live, se houver interesse de vocês, da gente conversar isso, porque assim, os papéis para aquarela, eles têm um tratamento que eu já conversei bastante com vocês, né, que é o tratamento que é colado na massa ou colado na superfície. O papel de aquarela, ele tem aquelas ranhuras, né, esse aqui da Canson, né, por causa da maneira que ele é prensado, tá? Então tudo isso, o papel de aquarela é mais caro porque ele usa um tipo de água mineral que tem o pH neutro, né? Os papéis têm tratamento para antifugicida, tá? Se vocês vão usar o tipo de máscara, a máscara nacional acontece esse tipo de coisa também, tá? Então a fita crepe que eu uso é essa daqui, que no meu canal também tem uma, olha, essa fita crepe azul, onde é que ela tá? Onde é que ela fala aqui? Tá aqui. Acho que é possível vocês verem ou não. Aqui, né? Acho que é melhor. Tá? Essa fita crepe é uma fita crepe daqui, da 3M, tá aqui, olha, para mascaramentos especiais. Ela tem um outro tipo de cola, ela tem um outro tipo de aderência, ela pode ficar alguns dias a mais do que uma fita crepe comum. Então não é que a gente orienta porque ganha alguma coisa, recebe algum patrocínio, nada disso, tá? É nacional essa fita crepe, sim, Gina. Você consegue comprar, acho que até na Calunga, tá? Então são materiais que, como eu tô falando para vocês, não é só a linha profissional. Se vocês usam esse tipo de material nos livros de colorir, vocês podem ter esse tipo de surpresa, tá? Então eu falei também na outra live que às vezes a gente usa qualquer tipo de aquarela, é possível a gente fazer esse tipo de trabalho, tá? Isso independe do material, tá? Mas a gente pode ter surpresas. Então eu tô mostrando para vocês essa minha aquarela aqui que aconteceu da fita crepe manchar o papel depois que eu tinha tirado, tá? Depois de algum tempo que ela tinha sido retirada. Isso daqui, olha, não tem cola, não tem nada. Isso aqui foi da fita crepe que ela agrediu esse papel, como eu mostrei para vocês. Esse aqui é um papel Fabriano, 50% algodão, tá? A máscara da Meimeri, você tem que ver na procedência dela, na composição dela. Se ela tiver algum tipo de ácido, eu posso procurar para vocês que a máscara que eu uso, é muito difícil eu usar máscara para esses tipos de aquarelada, tá? Mas se houver necessidade, eu uso a máscara da Schmincke, tá? Não uso a da Winsor, porque eu já tive problema com máscara da Winsor, eu já tive problema com a máscara nacional, tá? Mas isso são trabalhos que eu faço profissionais, tá? Então dá para vocês fazerem, eu só tô orientando, dando uma dica, porque a gente tem esse tipo de surpresa, a gente acaba perdendo uma aquarela. Eu trouxe outros trabalhos para vocês verem aqui, que para quem está começando, se sabe ou não desenhar, tem alguns tipos de ilustração, de figura. É possível a gente começar a fazer aquarelas, sabe, pequenininhas, para a gente fazer um estudo, tá bom? Então, gente, a minha dica de hoje, ainda temos tempo, eu continuo. Se não, sem problemas. Olha, esse aqui é uma outra. Deixa eu ver, esse aqui, esse Estreliza, tá nesse papel aqui, ó.
Isso aqui é uma Estreliza de 2009. Tá? No papel dessa bromélia aqui, que é o Fabriano 50% algodão. Obrigada, Maria Helena. Então, Neidinha, tem várias imagens. Se você pegar no Pinterest, você está acompanhando, né, as minhas dicas aqui dessas lives, de você fazer aquele tipo de cópia com o carbono, né, com o grafite por trás. Qualquer tipo de imagem que você pegar, você consegue fazer. Obrigada, Pablo. Então, essa daqui, Pablo, é uma aquarela feita com a linha da Winsor & Newton, a Artists. Eu vou mostrar para vocês o trabalho que a gente fez no workshop, que eu comentei que a Casa do Artista me convidou. Deixa eu pegar aqui. Esse workshop que a Casa do Artista fez foi com um professor excelente de materiais, ele não é aquarelista. E a proposta desse workshop foi que a gente usasse os auxiliares que tem para a aquarela da Winsor & Newton. Esse rapaz faz consultoria para a Winsor & Newton. Então foi proposto que a gente usasse alguns auxiliares que tenho que eles chamam de fel de boi, esse outro que era de granulação, o iridescente e o de textura. Auxiliares, eles são os medians, né, que o Winsor & Newton tem para o suporte, né, para outros tipos de acabamento. Então, por que eu estou mostrando aqui para vocês? Pablo, você comentou das cores. Essa área de cima aqui, dessas aquarelas, são as aquarelas da Cotimo. Tá? Essas aquarelas aqui desta linha são as aquarelas da Artists. As mesmas cores, só que uma da linha estudante e a outra da linha profissional. Então vocês veem, olha, os mesmos tons, os mesmos nomes, como dá a diferença. A maciez da linha artística é outra, a cobertura da linha artística é outra, tá? Então, quando você usa aqui uma aquarela da linha artística, ela dá outro colorido, né? Um outro tipo de brilho na aquarela, tá? Então essa linha que eles utilizaram aqui era exatamente para a gente conhecer e ver os acabamentos que dá para ser feito com esses auxiliares, né? Para outros tipos de material, outro tipo de aquarela, tá? Então tudo isso a gente olha a diferença, olha o brilho, olha o tipo de granulação dela, tudo isso é quando a gente vai utilizando, tá? Então são essas pequenas dicas que eu dou para vocês, não como eu falo, né, na outra live, eu não estou impondo, eu estou só sugerindo que vocês usem outros tipos de material, porque o colorido fica, o próprio papel, ele como é que se fala? Ele te proporciona um brilho melhor, porque eles são feitos para esse fim, tá? Então esse papel, como eu falei para vocês que eu mostrei lá, é da linha universitária,
ele tem um outro tipo de tratamento, ele tem um outro tipo de mistura, né? Porque o papel é feito com celulose, ou feito com algodão, né? Ele tem outro tipo de água, tudo isso interfere. As tintas da Maimeri, Maria Helena, eu não conheço a denominação delas como artísticas ou estudante, tá? Mas eu posso me informar e te falo, porque aqui em São Paulo a gente não acha Maimeri para comprar ainda. Eu sei que a Pintar estava para receber as tintas deles, né? Então, assim, todo esse material, como eu mostrei, essa tinta da Koi Sakura, a gente consegue fazer um trabalho bacana, a gente consegue fazer um trabalho bonito. A Maimeri é uma aquarela Jacqueline da Itália. É uma das melhores fabricantes que tem na Itália. Tá? Eu não conheço, eu não tenho. Que eu dou preferência, como eu falei na outra live, para a linha da Winsor & Newton, porque eu consigo comprar tanto as pastilhas como os tubos, né, individuais, né, para reposição, tá? E no caso da Winsor & Newton, você consegue comprar tanto a linha Cotman, que é a linha estudante, como a linha Artists, tá? Então a gente pode, como eu falei para vocês, ser surpreendido depois que a gente faz um trabalho tão legal, um trabalho, né, que demora pra gente trabalhar, né, que demora pra gente executar e ter uma surpresa como essa que aconteceu na Bromélia, tá? Então, assim, aquela primeira sugestão que eu dei para vocês de fazerem aquela tabelinha, né, de resistência da aquarela, é legal. Você pode fazer aquilo lá com a Maimeri, né? Então, Maria Helena, o Templo de Arte, eles têm online também, né? Como eu trabalho com essa aquarela aqui, eu sugiro que você faça aquela tabelinha que eu mostrei. Todas as aquarelas que eu tenho, eu faço aquela tabela para saber a resistência da aquarela, tá? Que você já fica sabendo. Cadê? Olha, essa aqui foi a da Sakura que eu fiz. Tá aqui. Tá? É uma coisa simples de fazer isso aqui. Eu também tinha trazido para vocês. Onde é que foi? A minha folha que eu já deixo pronta, olha, né, toda já marcada. Então, aqui eu tô usando, Neidinha, é essa da Koi Sakura, né? O meu estojinho é esse aqui, olha. Tá? Então você faz essa tabela aqui, você é uma tabelinha de resistência doméstica, mas que dá um resultado que dá pra gente aproveitar. Tá bom? Gente, então a minha dica de hoje foi sobre como retomar, né, um colorido em aquarela, tá? Que vocês tinham visto que eu fiz toda essa região aqui, mas eu reiniciei. Tá? Então eu comecei com uma aguada sem o pigmento para eu voltar a fazer. Ah, entendi. A tua é aquela linha escolar, mas faça essa tabelinha e veja o quanto elas resistem também. Jaqueline, eu nem sabia que tinha dessa Koi Sakura em bisnaga. É bom saber para a gente conseguir
repor, tá? Essas aquarelas quando acabam. Tá? Então as minhas dicas hoje, gente, foi como eu consegui apagar e retomar um colorido. A veladura que eu falei para vocês aqui no caso do amarelo como base e o cinza por cima. Essa região, né, dessas, eu vou chamar de pétala, no momento eu não sei como é que ela chama, tá? Da gente fazer alternado. Tá? Então eu espero que vocês estejam curtindo de fazer aquarela. Para quem está iniciando, qualquer dúvida que tiver é só me deixar aqui que eu esclareço com vocês. Neidinha, para mim as duas são ótimas, tá? De qualquer marca, tanto bisnaga como pastilha. Eu não uso, por exemplo, as aquarelas da Pentel. Tá? Eu não gosto das aquarelas da Pentel, eu já usei, elas desbotam demais porque elas são uma linha escolar, tá? Para iniciante, tanto faz. Eu vou fazer uma demonstração, provavelmente no meu canal, não sei se eu vou ter uma outra oportunidade próxima aqui, que me pediram que fizesse um colorido com as aquarelas em bisnaga. Eu já estou com o material preparado, tá? Tanto faz a bisnaga ou a pastilha. A bisnaga, ela é boa, eu comentei com vocês na outra live, para áreas grandes, tá? E essas em pastilha para você transportar. Eu acho mais fácil para transportar a de pastilha, né? Que essa daqui é a da Akoi Sakura. Mas as de bisnaga eu uso naquele godê que eu mostrei para vocês, que é um godê fechado, então eu também transporto, tá? Mas quando a gente vai fazer um trabalho de plein air, né, que é ao ar livre, as de pastilha são melhores, né? São coisinhas mais delicadas, tá? Então, gente, as minhas dicas de hoje eram como retomar um colorido, né, que vocês viram que eu voltei a fazer. Então eu dei a primeira aguada com água, né, com água limpa, sem pigmento. Como eu apaguei aqui, eu mostrei o meu pincelzinho, que é o da Tigre, mas pode ser com qualquer um, que vocês também vão conseguir fazer, tá? A mudança de tom usando o cinza novamente aqui por cima. E agora eu vou continuar fazendo esse meu colorido e dando os detalhes, né? Já marquei sombras aqui de novo, sombras aqui, e agora a gente consegue completar esse colorido. Ok, gente? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aqui nos comentários do canal, do grupo, né, aqui. Super, super obrigada pelo convite, as administradoras aqui da Galeria Sestarol. Qualquer coisa eu tô à disposição de vocês. Yara, eu estou à disposição quando vocês tiverem uma disponibilidade também. É só me falar que se eu puder colaborar, eu estou à disposição de vocês. Tá bom? Então, gente, por enquanto as minhas dicas de hoje são sempre mais simples. E qualquer coisa vocês também me anotem, né, nos coloridos que vocês estiverem fazendo, pra gente ir compartilhando o trabalho da gente, ok? Yara, obrigada, espero que vocês tenham um ótimo fim de semana, espero que vocês façam vários coloridos, tá bom? Então, vou ficando por aqui hoje.
Um beijo para todo mundo, boa noite e ótimo fim de semana para vocês. Obrigadão, gente, até mais.